Eu sou Silmara Xavier, eu tenho 44 anos, eu sou da comunidade quilombola Família Xavier, que fica no município de Araputi, no estado do Paraná. Hoje a nossa comunidade, ela está toda fora do território. Só apenas 2 famílias resistiram e conseguiram estar no território até agora. E o nosso povo ele está espalhado por várias cidades do Paraná. Hoje eu se encontro aqui em Curitiba. Já faz 21 anos que eu estou morando aqui em Curitiba. E já faz 4 anos e meio que eu venho sendo a presidente da comunidade quilombola Família Xavier. E desde o início da nossa comunidade, a gente vem tentando trabalhar com o resgate da nossa história, da nossa cultura, com as coisas dos nossos ancestrais, coisas que as nossas famílias, nossas bisavós, avós faziam. Nós somos em 11 irmãos. A minha mãe, ela se chama Doraci. A minha mãe era dona de casa. A minha mãe, ela lidava muito com a costura. Como a minha mãe teve 11 filhos e a situação era um pouco complicada, né? E meu pai também, ele trabalhava na roça, ele trabalhava no DR. Então, a minha mãe não trabalhava. E aí, ela trabalhava muito com uma costura em casa. E naquela época, minha mãe costurava muito na mão. Ela fazia roupa, né? Fazia muita roupa para os filhos na mão, porque ela já não tinha muitas condições financeiras, né? De comprar roupa para todos, né? E tinha muito pequeno ainda. Eu sou a mais nova de tudo. Então, a minha mãe, ela foi costureira. E eu, desde pequena, desde quando eu nasci, eu venho vendo o trabalho da minha mãe que ela fazia como costureira. Eu sempre gostava de estar ali acompanhando do lado dela. E assim, eu sempre achei um trabalho muito interessante o que ela fazia. E eu gostava muito de catar os retalhinhos dela que sobrava. Quando ela cortava e jogava os retalhinhos no chão, eu sempre cortava os retalhinhos, desde pequenininha. Diz que eu sempre gostei muito de brincar com os retalhos. E quando eu fui crescendo, eu fui aprendendo. Enquanto minha mãe fazia a roupa, eu com as sobrinhas de retalho, eu fazia as roupinhas de boneca. Fazia as roupinhas de boneca e com apenas 10 anos, eu também comecei a fazer tapete. Porque minha mãe fazia muito tapete com sobra de retalho. Ela cortava as tirinhas fininhas do tapete e amarrava. E fazia aqueles tapete bonito, todo colorido. Então, nós aprendemos muito isso com a minha mãe. E eu sempre valorizei muito a questão da cultura, a questão dos trabalhos, de retalho, assim. E eu sempre achei muito bonito. E quando nós resolvemos formar a nossa comunidade, que faz 7 anos atrás, eu comecei também a incentivar as mulheres, né, a trabalhar com a cultura, a resgatar as coisas dos nossos ancestrais. As minhas avós também, elas trabalhavam muito com a coisa da cultura, elas faziam bordado, faziam coisa na palha, mas para mim, o que me incentivou muito, 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 foi a questão das coisas de feita de retalho mesmo, que é uma coisa assim, que eu cresci com ela, né, que eu vivi a vida inteira, né, com o retalho. Então, para mim, isso foi sempre um incentivo muito bom. E quando a gente começou a fazer o nosso trabalho, a gente formou o grupinho das mulheres, né, da comunidade. Por mais que esteja cada uma em sua cidade, a gente sempre conversava pelas redes sociais para sempre se incentivar a fazer, cada um mostrar seu trabalhinho que fazia. E eu, a única coisa que eu sabia fazer era com retalhos, então eu comecei o meu trabalho de retalho. E eu comecei como pano de prato. Então, quando as mulheres lidavam com os bordados, com os artesanatos, com as coisas feitas em palha, eu lidava com os retalhos. Eu fui começando a juntar, né, pedir restinho de retalhos, e até que um dia minha irmã me deu um pano de prata em branco, e ela falou, olha, agora faça um trabalho. E aí eu desenhei num papel o rosto da minha mãe, e juntei todos os retalhos que eu tinha, fui recortando, fui colando naquele pano, até que se formou uma imagem, né, de uma mulher. E para mim ali, nossa, foi uma coisa muito boa que aconteceu, foi uma coisa muito interessante que me marcou muito. E daquele minuto em diante eu comecei a trabalhar com isso, fazer rosto em panos de prato, com sobra de retalhos. E aí a gente decidiu que a gente ia fazer uma feirinha, né, com os trabalhos da comunidade. Eu estava com 7 panos de prato que eu tinha conseguido fazer. Aí eu levei aqueles 7 panos para a feirinha
Eu vendi 5 panos e voltei com 2 panos. Foi aonde eu guardei esses 2 panos por 2 anos. Só que nesse período, nesse tempo, eu fiz mais 3 panos, só que eu estava fazendo e guardando. Até que um dia chegou uma amiga minha lá em casa, né? E ela falou que ia ter um edital da cultura. Isso foi em 2019. Aí ela perguntou se a gente tinha alguma coisa para se inscrever, para apresentar. E aí eu falei para ela que eu tinha o meu pano de prato. Quando eu mostrei o trabalho para ela do meu pano de prato, eu tinha o pano de prato e tinha uma camiseta também. Ela achou um trabalho muito lindo, que foi a imagem da minha mãe, que estava num pano de prato, e o da minha avó, que eu tinha feito na camiseta. Tudo com sobrinha de retalho. E ela achou esse trabalho muito bonito e ela me inscreveu para o edital. E em 2019, eu fui premiada com o pano de prato e com a camiseta pelo Museu Paranaense. E esse prêmio me incentivou muito a dar continuidade ao meu trabalho. Nossa, levantou a minha autoestima. E dali para frente eu comecei a fazer o pano de prato que eu não parei mais. Então, assim, eu se espelhava muito assim nas histórias das minhas ancestrais, minha bisavó. Então, eu não cheguei a conhecer, mas pelo que minhas tias, minhas irmãs mais velhas contavam da feição que elas tinham, eu passava para o desenho, do desenho passava para o pano, e aí eu fazia os panos de prato. No momento da pandemia, que foi um momento muito difícil para todos nós, momento muito complicado, a gente já não havia meio mais de fonte de renda, aí eu resolvi também aperfeiçoar mais no meu trabalho de pano. No meu momento de pandemia, eu fiz 8 panos de prato, porque assim, é um processinho bem complicado fazer esses panos, mas eu consegui fazer 8 panos de prato. Aí eu guardei aqueles panos de prato, foi o final de ano também, eu presenteei algumas amigas com os panos de prato e acabei guardando o resto que eu tinha. E também eu comprei uma telinha e resolvi também a fazer na tela, passar o meu trabalho de artesanatos para a tela. E aí eu vi que dava tudo certo o meu trabalho e comecei a incentivar cada vez mais as mulheres da comunidade, né, a fazer esse trabalho. E como eu já tinha também conseguido o edital, eu comecei a entrar em contato com as outras comunidades quilombolas do Paraná para que incentivasse as suas mulheres na parte da cultura. E comecei a fazer esse trabalho através da rede social, né, para incentivar as outras comunidades. E até que eu fui nomeada a representar as 38 comunidades quilombolas do Paraná na cultura. Hoje, eu já represento as 38 comunidades Paraná na cultura. E cada vez eu incentivo mais as mulheres a fazer esse trabalho. E nós, foi em novembro agora, em comemoração ao Dia da Consciência Negra, a gente resolveu fazer uma feira para expor só os nossos trabalhos, o trabalho das mulheres da comunidade Família Xavier. Foi aí onde eu tive o prazer de levar os meus panos, né, o trabalho que eu tinha feito durante a pandemia, que já fazia 4 anos que eu venho elaborando o trabalho no pano de prato. E essa feira foi um momento muito importante também, que pela segunda vez eu pude mostrar o meu trabalho. E graças a Deus, os panos que eu levei foram todos vendidos. E sempre tem aquele, né, que a gente guarda. O meu primeiro pano fica guardado aqui comigo. E eu cada vez mais eu venho incentivando tanto a nossa comunidade como as 38 comunidades do Paraná ao seu trabalho na cultura, mostrar a sua riqueza, né? Porque a gente sabe que dentro das comunidades há muitas pessoas que trabalham com a cultura. E eu cada vez mais venho incentivando as mulheres a mostrar o seu trabalho. Como o meu trabalho, eu trabalho só com pano de prato, meu trabalho é feito todo à mão, todo à mão. O meu processo é tudo com sobrinha de retalho. Hoje eu ganho muitas sobrinhas de retalho, porque as pessoas que conhecem meu trabalho, que me conhecem, qualquer retalhinho que sobra, elas trazem para mim. E para mim, qualquer pedacinho de retalho que vem se torna uma coisa muito importante. Porque com o passar do tempo, aquele pedacinho de retalho se transforma num rosto. E cada rosto que se transforma para mim tem um significado muito importante. Eu já estou começando a elaboração do meu próximo trabalho, né? Como nós somos em 7 irmãs,
eu estou trabalhando já com o rosto das minhas 7 irmãs. Já comecei os meus panos de prato, já estou incentivando também. E eu pretendo sempre dar continuidade nesse meu trabalho e passar para frente. Passar para as crianças, né, para os mais novos, para ir buscando essa aprendizagem também e mostrando a riqueza que é a cultura, a riqueza que é o trabalho. E o trabalho de pano de prato feito à mão, para mim, é uma coisa muito rica, porque um pano de prato a gente não faz assim em um dia. Às vezes eu levo 3 dias para fazer um pano, porque primeiro passo eu faço as beiradinhas do pano com todo detalhezinho. Aí eu lembro do rosto de cada pessoa que eu vou fazer no pano. Eu passo o desenho para o papel. Às vezes não dá certo, apago aquele desenho e faço de novo. Aí quando eu vejo que aquele desenho saiu no formato do rosto, aí eu vejo, eu começo a recortar. Eu passo no tecido, eu recorto. Aí eu faço a colagem, tudo. Aí eu faço a arrematação, tudo. Aí para cada pessoa que eu faço, eu imagino, não, essa pessoa gostava de sempre de lenço na cabeça. Essa pessoa gostava de brinco, usava brinco. E assim que é o meu trabalho, feito com muito amor, muito carinho. Daí eu passo para o processo da colagem. Até eu chegar ao processo final desse trabalho, eu levo em torno de 2 dias. Porque assim, a gente também não consegue passar o dia inteirinho, né, nesse trabalho. Então a gente faz um pouco, para. E assim hoje é o processo do meu trabalho. E eu venho cada vez incentivando mais. Hoje, graças a Deus, da nossa comunidade, nós já estamos num grupo de 15 mulheres que vem elaborando o trabalho na cultura. E nas outras comunidades quilombolas também, daqui do estado do Paraná, eu tenho incentivado muitas mulheres. Eu sempre recebo as fotos dos trabalhos. E para mim isso é uma coisa muito gratificante, saber que está valendo a pena tudo aquilo, que a gente está fazendo o resgate da nossa história, que nós vamos passar isso para nossas netas, para nossas filhas, e que esse trabalho vai sempre seguindo em frente. E também o nosso objetivo é cada vez mais melhorar a cultura, né? A gente poder apresentar o nosso trabalho para poder fazer para nós também uma fonte de renda do nosso próprio trabalho, feito das nossas próprias mãos, e mostrar também cada vez mais valorizando o nosso trabalho. Como a gente já fez 2 feiras, a de novembro, que foi uma feira bem grande em Piraí do Sul, que a gente teve pessoas de várias cidades que teve lá prestigiando nosso artesanato, nosso trabalho, a gente pretende dar continuidade. Hoje nós já estamos num grupo, a gente pretende levar nossos trabalhos para todas as feiras. E eu também, tudo que eu aprendi, o que veio da minha mãe para mim, eu pretendo passar, não só para a nossa família, mas para as outras comunidades quilombolas também, para quem queira aprender. O nosso objetivo agora para esse ano é a gente poder fazer uma oficina, fazer umas grandes oficinas, fazer em todas as cidades, né? Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíva, Ponta Grossa, aqui em Curitiba, e em Araputi, onde é a sede da nossa comunidade. Fazer uma oficina para a gente poder não ficar com essa riqueza só para a gente, mas a gente poder ir passando também para o povo, passando para cada vez mais pessoas conheçam, valorizem o nosso trabalho, porque a cultura, esse trabalho da cultura é um trabalho muito rico, e esse trabalho tem que ser mostrado. Esse dom que a gente tem não pode ficar só para a gente, tem que ser passado para frente, tem que ser passado para a nossa cultura sempre andar para frente. E eu, todas as mulheres da comunidade quilombola, família Xavier, a gente aprecia muito esse trabalho da cultura e a gente valoriza muito, muito. Então isso, e cada trabalho que a gente faz, cada pano que eu mostro, as pessoas acham bonito, gostam, e isso cada vez mais me incentiva a cada vez mais trabalhar, a cada vez mais fazer panos diferentes. Hoje, até hoje eu estava fazendo o rosto só das mulheres, mas eu tenho dentro de mim o objetivo de começar a fazer rosto de homens, né? Dos homens da nossa família e dos rostos dos nossos ancestrais também, que eu não cheguei a conhecer, do meu bisavô, do meu pai, fazer o rosto dos meus irmãos.
E eu pretendo levar isso para frente, aprendendo, né? Porque o nosso trabalho, a gente vai aprendendo um com o outro, através da conversa, através do diálogo, através do ensinamento. A gente vai aprendendo e, no mesmo tempo, a gente vai ensinando. É uma riqueza que vai passando de geração por geração. Só hoje eu pude ter dentro de mim o amor que a cultura trouxe para nós. Depois que nós formamos a nossa comunidade, quando nós passamos a valorizar a cultura, quando nós passamos a resgatar as coisas dos nossos ancestrais, a diferença que isso fez na nossa vida. E para mim também foi um momento muito importante, poder estar mostrando, fazendo uma coisa que a minha mãe fazia, que a minha mãe trabalhava, resgatando isso, mostrando. Isso é uma aprendizagem que a minha mãe deixou para nós, que a minha avó deixou para minha mãe e que hoje eu quero passar para minhas netas. Como eu só tenho filho homem, eu quero passar para minhas netas, eu quero passar para todas as mulheres das comunidades, para todas as mulheres que amam a cultura igual eu, que amam o artesanato, que sempre leve para frente esse trabalho, mostrando o que sabe e valorizando sempre esse trabalho. Porque para nós a cultura é muito importante. Como eu tive já, graças a Deus, a oportunidade desse trabalho mudar a minha vida. Porque para mim, olha, o prêmio que eu ganhei para mim, isso, não, meu Deus, incentivou muito, me incentivou muito e me ajudou muito também. E como eu consegui, eu espero que muitas pessoas também consigam isso através do seu próprio trabalho, através da cultura. Então, hoje eu posso dizer, vale a pena a gente trabalhar com cultura e mostrar o nosso trabalho, porque isso para nós é uma riqueza, é uma riqueza muito grande. E eu agradeço a todos e quero também incentivar a todos que resgatem as suas histórias com seus artesanatos e que cultivem sempre a nossa cultura.